Nós estamos de volta com o Jogo do Poder com o deputado Marcelo Freixo do PSOL, contando com a participação do jornalista Caio Barbosa. Freixo, na última semana o CREMERGE fez uma inspeção nos hospitais modelos para as Olimpíadas e constatou que esses hospitais estão superlotados e sem condições de atendimento caso haja emergências graves durante o período das Olimpíadas. Ou seja, a despeito das obras urbanas, na questão saúde vamos mal, né, deputado? Muito mal. Na verdade, quando a gente fala que a gente tem uma cidade muito cara, e a gente falou isso aqui várias vezes, Caio, é uma cidade... Como é que os principais lugares do mundo fizeram uma cidade, grandes cidades do mundo capitalista, né, tornarem cidades mais iguais, investindo em educação e saúde, né? Quando você investe em educação e saúde, você torna, públicas, evidentemente, você torna essa cidade um pouco mais igual. Isso é muito importante. Entender que o poder público investir corretamente em saúde e educação é transformar essa cidade numa cidade mais igual. Porque às vezes, assim, mas o mercado faz a cidade desigual. Isso é verdade em parte, né? Porque, na verdade, você pode melhorar a situação do aluguel com o IPTU, você pode melhorar a situação dos alimentos, que encarece muito a vida do carioca, com um outro olhar sobre produção agrícola em áreas agrícolas que a cidade tem. Agora, saúde e educação é forma de transformar a cidade numa cidade mais igual e mais justa. Mas houve bastante investimento em saúde e educação. Aí é que entra uma questão central. Se você pegar o orçamento da prefeitura, você tem toda razão. Pega o orçamento da prefeitura, você vê, a prefeitura investiu muito mais em saúde do que investia antes. Mas investiu mal, porque investiu nas OSs. Investiu nas chamadas organizações sociais. É dinheiro público. Por quê? Porque essa prefeitura vive a velha história, que também está caindo por terra, de que tudo que é público é ruim. Para ser eficaz, para ser bom, tem que ser privado. Essa é uma velha desculpa, porque se você olhar os principais modelos de educação do mundo, a educação é pública. Os melhores lugares onde a saúde atende a população é público. Mas isso é uma outra discussão, mas a população teve acesso a mais saúde e a mais educação na atual gestão. Até a página 2. Porque, na verdade, se você consegue ter um primeiro atendimento, na hora de ser encaminhado para alguma coisa que algum nível de complexidade, você não tem mais. Sim. Você não tem mais. Então, você tem o atendimento básico que tem que ter, que é importante, mas dali, a rede não funciona. Dali para você conseguir uma internação, dali para você conseguir uma cirurgia, dali para você conseguir algum atendimento que não seja aquele atendimento básico inicial, você tem uma crise profunda. No próprio atendimento básico, as UPAs não estão funcionando plenamente, há falta de médico nas UPAs. Não estão. Quer dizer, há uma situação de muito grave investimento em relação à saúde pública, até porque esse aparato que foi criado em atendimento básico não está funcionando a contento. Não, e mais que isso. Primeiro, eu defendo que se invista na saúde como a prefeitura investiu. A prefeitura investiu na saúde, investiu. Vou pegar o orçamento, mas ele investiu na privatização da saúde, investiu errado. O que são as OS? Para quem está nos assistindo entender isso. São organizações privadas, chamadas organizações sociais, que teoricamente não teriam vínculo lucrativo, que cá entre nós não é verdade, basta ver as investigações policiais sobre algum desses grupos, que teve gente presa, inclusive. Ora, esse dinheiro é público. Esse dinheiro vai para uma organização privada que vai administrar um hospital que é público com recurso público. Mas, por ser uma OS, não tem que fazer licitação. O nível de controle sobre esse dinheiro desaparece. O vereador Paulo Pinheiro aprovou uma lei que o prefeito vetou para mostrar o quanto essa cidade não tem transparência. Aliás, o prefeito gosta muito de dizer que a cidade é uma cidade moderna. Cidade moderna é a cidade que tem transparência e democracia. O Rio de Janeiro não tem democracia, o Rio de Janeiro não tem transparência. Então não é uma cidade moderna, né? Cidade moderna não é a cidade que tem prédio, que tem hotel, que tem luxo. Cidade moderna tem transparência e tem democracia. É isso que a gente quer para o Rio de Janeiro hoje. E aí, nesse sentido, as OS não trazem a transparência, não trazem o acesso de qualidade. Se você olhar hoje, Ricardo, é muito dinheiro sem controle. Ele vetou, a Câmara de Vereadores, surpreendentemente, derrubou o veto e ele não cumpre a lei de transparência das OS. De vereador da saúde pública, que é o vereador Paulo Pinheiro, não cumpre. Ou seja, e o que a lei diz? Seu dinheiro é público, tem que dizer, o que você está comprando? Onde é que você está gastando esse dinheiro? O dinheiro é público. Por que não cumpre isso? Como é que você viu a decisão da Justiça dessa semana também, que obrigou a Prefeitura a voltar atrás e a fazer com que todos os ônibus sejam climatizados? Porque o prefeito havia assumido esse compromisso e depois voltou atrás, deu às empresas de ônibus a oportunidade de que fizessem isso de maneira gradual e não completa, e agora a Justiça do Rio determinou que a prefeitura pague uma multa caso não climatize todos os ônibus. É uma pena que o prefeito, para ser convencido do óbvio e do legal, tem que ser através de uma medida judicial, né? Porque, na verdade, aí tem um problema de origem, que é a submissão do poder público aos interesses da FETransport.
Essa é uma questão central no Rio de Janeiro hoje. O debate da mobilidade, se você for perguntar, se a gente sair daqui, sair para conversar com qualquer pessoa aqui na rua, qual é o principal problema do Rio de Janeiro? A grande maioria, para além de falar de saúde, vai falar de transporte, vai falar de mobilidade. Porque a crise da mobilidade hoje é uma crise da cidade. Você não tem direito à cidade. Quem mora em São Cristóvão, quem mora em Benfica, quem mora em Olaria, não consegue chegar em Ipanema ou Leblon se quiser, a hora que quiser. Você não tem direito à cidade, você não tem acesso à cidade. Porque, na verdade, o que ele fez com isso? E aí é uma observação interessante, Ricardo. Ele dividiu o Rio de Janeiro em consórcios, que é por região. Isso explica o porquê, por exemplo, de hoje você ter que fazer tanta baldeação para chegar onde antes você chegava com transporte só. Não é curioso isso? Hoje, para você chegar num determinado lugar da Zona Sul, da Zona Norte para a Zona Sul, você tem que fazer. Sabe por que você tem que fazer baldeação? Não é porque os troncais estão funcionando no sentido de descentralizar e o transporte ficar melhor. Não. É para atender os interesses dos consórcios. Para que você não tenha um consórcio entrando no terreno de outro. Então você faz a baldeação para atender os dois consórcios. Ou seja, são medidas públicas para atender o interesse privado. E o transporte continua uma porcaria. É disso que a gente está falando. Então, assim, por que a passagem custa R$ 3,80? Né? A quilometragem dos ônibus, se você pegar os últimos anos, a gente tem feito esse estudo, se você pegar, a quilometragem diminuiu, os empregos diminuíram, porque eles estão usando o trocador como, né, demitindo o trocador para fazer aquela dupla função, o que para mim é muito complicado, mas enfim, diminuiu o emprego, diminuiu a quilometragem, aumentou em mais de 70% nos últimos 4 anos o valor da passagem, tem isenção de 50% de IPVA dado pelo governo do estado, tem isenção de ISS 0,01% da prefeitura. E por que a passagem não diminui? Como é que é o cálculo dessa planilha? Como é que é o cálculo dessa tarifa? Quem tem esse controle exclusivo são os empresários de ônibus. Porque o poder público ele é inexistente na política pública de mobilidade. Não consegue aferir. Então essa é a questão central hoje que envolve a mobilidade. É a total submissão do poder público aos interesses dos empresários de ônibus. Os empresários de ônibus têm um investimento, eles têm a frota, mas tem que ter interesse público, porque o direito à cidade é o direito à mobilidade. A população tem o direito de se locomover e de chegar onde ela quiser. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. No bloco anterior você falou, e eu concordo com você, que a partir de 2013 nós entramos numa nova política aqui no país devido às manifestações. E muito se falou também que as eleições de 2014 já mostrariam essa realidade e que essa realidade seria uma realidade progressista. Só que se mostrou o oposto, não conservadora. Sim. Por que você acha que a esquerda não consegue alcançar esse eleitor que foi para as ruas em 2013, esse eleitor que queria mudança, e o campo conservador tem muito mais sucesso nessa empreitada do que o campo progressista? Olha, Caio, se você for pensar em termos eleitorais mais imediatos de 2014, você tem razão. Mas se você pegar o comportamento político, de alguma maneira, da sociedade, tem coisas muito interessantes. Então, por exemplo, a escola pública no Rio de Janeiro tem uma crise brutal de identidade, né? Você vê, por exemplo, as fundações privadas... Uma greve também no serviço de educação do Estado. Mais de 4 meses. Mas pode chegar ao final do ano letivo, essa criança aprender o quê? Que tipo de balanço pode ser feito? Mas, ao mesmo tempo, você tem uma parcela enorme da juventude que ocupa mais de 70 escolas. Ocupa as escolas, e o movimento de ocupa as escolas, você sabe muito bem disso, não é um movimento partidário, não é um movimento que tem ninguém por trás, é um movimento espontâneo de uma garotada que entra nas escolas, entra para debater escola pública e tem conquistas ali que os professores nos seus movimentos não conseguiram ter nos últimos anos, como, por exemplo, a eleição direta para diretor de escola. É uma conquista desse ano, fruto da ocupação do movimento da juventude ocupando essas escolas. Então, por que isso não se reflete nas urnas? Isso não se refletiu nas urnas de 2014. Não sei se isso não vai se refletir nas urnas. Agora, esse também é um fenômeno mundial. Esse fenômeno Porque, na verdade, se sabe muito mais. É uma crise de representação. Há um modelo, que o Vladimir Safatli vai dizer que é o modelo da crise, do final da nova república, né, que desmonta a velha história dos grandes pactos partidários, das grandes alianças partidárias em troca de tempo de TV, de cargos. Isso está ruindo. Isso está ruindo, por mais que a gente insista nisso. Mas isso está ruindo. E, de alguma maneira, há um desejo de algo diferente, algo feito de forma diferente, algo feito mais autônomo, com mais democracia, que diz respeito à posição das mulheres. A democracia hoje não comporta mais agressor de mulher, né? A democracia hoje, evidentemente, é uma democracia que pauta o papel da mulher. Onde é que a mulher tem que estar na política? Onde ela quiser, né? Esse protagonismo da mulher está colocado da juventude, dos negros. O debate hoje que se coloca, que brota das ruas, ele é um debate que ele é muito maior do que o processo eleitoral. Eu espero que ele chegue no processo eleitoral. Mas ele não depende do processo eleitoral para ser transformador. Eu sempre brinco dizendo que os nossos sonhos não cabem nas urnas, mas as urnas podem provocar pesadelos.
Né? Então tem que evitar uma coisa, mas também não restringir a outra. Eu vou fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o deputado Marcelo Freixo no Jogo do Poder.